Existe uma outra passagem na Bíblia que fala: sobre tudo o que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Agora você observa uma coisa muito importante, um detalhe: o coração é o centro, o âmago do nosso ser. A palavra âmago significa a parte mais íntima ou fundamental. Podemos dizer ou relacionar como a essência do nosso ser, o coração. Observe também que o coração é definido como o centro da personalidade do homem. As nossas ações, os nossos sentimentos, as nossas vontades e as nossas palavras provêm do coração. A nossa mente também, a qual é definido. Existe também uma definição e uma palavra que é sinônimo de coração. Essa palavra é reservatório. Observe que reservatório podemos incluir, mas acrescentando algo. O coração é o reservatório do nosso ser, é o reservatório de tudo que somos, é o reservatório do que cada ser humano é. Observando as Escrituras, em Gênesis, Adão e Eva pecaram contra Deus. O pecado, consequentemente da desobediência, o que gerou? Gerou um povo com descendência e pecaminosa. Nós nascemos, mas todos que nascerem vão ter dependência pecaminosa. E ao ter essa descendência pecaminosa, todos têm a tendência de pecar, porque nasceram e são descendentes de um pecado que ocorreu lá no princípio. Detalhe muito importante: existe um termo que se chama carne. A carne é um termo usado biblicamente que se refere à tentação e o pecado. Está associado a esses termos. Observe que o termo carne também vai se associar à prostituição, também vai se associar a tudo aquilo que o ser humano comete de pecados, aos quais as narinas do Senhor abominam. Da mesma maneira que em Sodoma e Gomorra o pecado era tão grande que cheirava mal aos olhos do Senhor. Da mesma forma que em uma passagem de Gênesis vai falar que Deus olhou para a terra e viu que ela estava corrompida pelo pecado. E se ela estava corrompida pelo pecado, ali estava ocorrendo aquilo que desagradava a Deus, as obras da carne. Agora, observe um detalhe muito importante. A palavra de Deus, ela diz: não te esqueças da minha lei. Detalhe muito importante: tem pessoa que está com o eterno, que diz que está com Deus, mas na verdade ela está lembrando dos seus pecados, lembrando daquilo que fazia, lembrando das velhas práticas, lembrando daquilo que já estava fazendo, que já é coisa passada, está lembrando daquelas coisas ainda
nada, não olhou para frente, está continuando olhando para trás. Observe que a mulher de Ló, quando olhou para trás, ela se transformou em estátua de sal. Toda vez que a pessoa ela olhar para trás, ela vai parar o ministério dela vai parar, porque ela vai olhar para trás, e para trás existe o que? A corrupção do pecado. À medida que a pessoa vai olhando para trás, o pecado, toda essa corrupção, ela vai começar a penetrar na pessoa novamente e corrompê-la de novo, e ela não vai ser uma pessoa verdadeiramente transformada. Outro detalhe aqui: velhos costumes que não provêm de Deus. O homem, ele entra no templo, mas ele continua lembrando daqueles velhos costumes, ele continua lembrando daqueles antigos pecados, aos quais Deus já jogou no mar do esquecimento, mas ele continua lembrando. Mas a lei de Deus, que é bom lembrar, ele não lembra. A lei de Deus, os mandamentos de Deus, que é bom ele lembrar, não lembra. Os estatutos de Deus, que é importante eu e você lembrar, às vezes não lembramos. Mas assim diz o Senhor: as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Existe um detalhe muito importante que está relacionado àquilo que o ser humano ele consegue alcançar. Observe que em Êxodo 14, na passagem, Moisés estava levando um povo que murmurava, e Moisés ouviu Deus dizendo assim: mande aos filhos de Israel que marchem. E Deus manda o seguinte: Moisés, estende a tua vara, que eu vou abrir o mar para vocês passarem. Agora observe, imagine se Moisés ficasse questionando sobre a ordem que Deus mandou. Deus ordenou para ele estender a vara para abrir o mar. Agora me vem algo muito importante. É por isso que tem muita gente que não alcançou as suas conquistas. Você sabe por quê? Porque estava questionando de ordenanças que Deus tinha feito para elas. Tem gente que nunca conquista nada, é porque sempre questionou aquilo que Deus lhe havia ordenado. Observe, tem um detalhe: ordem é para ser seguida e não para ser questionada. Ordem é para você seguir. Mandamento de Deus é para você seguir, não é para você questionar, não é para você se perguntar, não é para você querer saber como vai ser feito, porque em Provérbios vai dizer que nem os sábios que dizem ser e conhecer, eles entendem os pensamentos de Deus. Observe que toda vez que o ser humano tentar entender os pensamentos de Deus, ele não vai conseguir, porque o ser humano ele é limitado aos pensamentos de Deus, limitado à mente divina. Não tem como o ser humano ser comparado à mente de Deus, porque a mente de Deus nada se pode comparar. Existe um termo que está na Bíblia que é guardar. Observe: filho meu, não te esqueças da minha lei e o teu coração guarde. Pega essa palavra aqui, guarde. O que significa guardar? Guardar, existe a definição: proteger, defender. Agora observe uma coisa: no livro Atos dos Apóstolos, no seu capítulo de número 2, todos foram cheios do Espírito Santo, e algumas pessoas se maravilharam, e outras desconfiaram, outras duvidaram, ao ponto de dizer: esses homens estão embriagados. Observe,
o termo guardar se refere a uma situação em que eu e você estamos passando, mas independente da circunstância, eu e você estamos guardando a palavra. Eu e você estamos guardando os mandamentos de Deus. Eu e você estamos guardando os estatutos de Deus. Observe que quando aqueles homens que duvidaram dos discípulos que foram cheios do Espírito Santo, o que aconteceu? Pedro se levantou. Esses homens não estão embriagados, porque isso é o cumprimento do que o profeta Joel falou. Agora observe, palavra guardada. Quem guarda a palavra contradiz qualquer tipo de desconfiança que é contra a palavra de Deus. Quem guarda a palavra é contra qualquer coisa que duvida do evangelho. Tem gente que às vezes duvida do que você faz, tem gente que às vezes duvida de quem você serve, mas você que guarda a palavra, você defende o evangelho, porque a palavra que te salva. Pedro e João, eles foram presos e foram ameaçados por conta de uma situação. No capítulo de número 3 de Atos dos Apóstolos, vai dizer que um coxo estava naquele templo e que quando Pedro e João passaram, esse coxo pediu esmolas, mas Pedro e João, dizendo: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante e ande. Muitos se maravilharam. Agora você observa, depois dessa situação eles foram presos. Então existiam pessoas que eram contra o evangelho, existiam pessoas que eram contra a verdade, que era contra aquilo que eles estavam pregando. Chegaram ao ponto de ameaçar Pedro e João. Só que você observa um detalhe: tem gente que é contra você, mas não pode intervir no que você faz. Tem gente que nunca te acusou de você ter pregado que não vive, de que você ter feito algo que estava fora da vontade de Deus. Tem gente que nunca falou que você é uma coisa na igreja e você é outra fora. Tem gente que nunca falou que você faz algo bem, que você sorri aqui, mas na sua casa você não sorri. Mas só que tem um detalhe: a viva e mais penetrante palavra está dentro de você. E se ela está dentro de você, tem gente que é contra você, mas não enxerga motivo nenhum para te acusar. Tem gente que olha para você, encontra falha, mas só não vê pecado, encontra pequenos defeitos, mas não vê pecado nenhum. Você sabe o porquê? Ele olha assim para você: meu Deus do céu, parece que tem algo dentro daquela pessoa, parece que tem algo dentro dele, dentro dela, tem algo brilhando, tem algo reluzente ali. Agora você sabe o que esse algo brilhante e reluzente está no livro dos Salmos, capítulo de número 19, no seu versículo de número 105: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Existia um tempo que Pedro e João estavam pregando, e eles várias vezes eram presos, e eles foram ameaçados até de morte. Só que aí tinha um detalhe: existia um fariseu chamado Gamaliel, e eram as autoridades do povo que estavam ali contra ele. Só que você observa um detalhe: Pedro e João, eles estavam mediante aquela autoridade, só que a autoridade
ela estava sobre a terra, mas Pedro e João estavam sobre a autoridade dos céus. Então, um fariseu chamado Gamaliel falou o seguinte: olha, cuidado com o que vocês vão fazer com esses homens, porque se essa obra for de homens, ela vai parar. Agora, se for de Deus, vocês não vão poder fazer nada. Se for de homem, pode até acabar, mas quando Jeová está na frente, ninguém pode impedir. É por isso que na palavra do Eterno vai dizer: operando eu, quem impedirá? Aleluia, Jesus. Observe que o termo reservatório que define coração, ele diz o seguinte: Deus me revelou que o coração, o nosso coração, ele tem os nossos desejos, tudo aquilo que está associado ao ego humano. Mas aí você observa bem, assim como Deus ordenou que Jeremias descesse na casa do oleiro, para que assim fizesse, ele ouvir as palavras, assim Deus manda eu e você descer na casa do oleiro, para ele nos quebrar e nos fazer um vaso novo. Agora você observa um detalhe: existem pilares no meu e no seu coração, pilares que estão associados à descendência pecaminosa, a descendência desde o princípio de Adão e Eva, aquele pecado da desobediência. Só que você observa uma coisa: Deus pega eu e você, a partir do momento que eu e você entregamos o nosso coração, a nossa alma, todo o nosso entendimento para Deus, é Ele quem vai agir. Então o pilar, por exemplo, todos os pilares que estão ali, mantendo a estrutura do coração, pilares que estão associados ao meu e ao seu ego, vão ser tirados. Assim como Jeová quebra o vaso e faz um vaso novo, Ele vai quebrar os pilares do nosso coração e vai fazer um coração novo. Aquele pilar da carne, Deus vai tirar e vai colocar o pilar da palavra. Aquele pilar da emoção do ser humano, Ele vai tirar e vai colocar o pilar do discernimento. Aquele pilar da tolice, Deus vai tirar e vai colocar o pilar da sabedoria. Aquele pilar do engano, Deus vai tirar e vai colocar o pilar dos frutos do Espírito Santo. Glórias ao nosso eterno Deus. Até aqui o Senhor tem falado, que nós possamos guardar a palavra no mais profundo do nosso coração. Não devemos estar cheio com o coração reservando recursos materiais, reservando coisas que não estão associadas a Deus, mas devemos reservar o nosso coração com a palavra, guardar as leis de Deus nos nossos corações, para que assim não venhamos a fazer a nossa vontade, mas a fazer a vontade somente de Deus. Porque como a palavra de Deus diz, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E assim eu agradeço a minha rica e humilde oportunidade, em nome de Jesus.